neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Esta é uma pergunta do Salvador. O Salvador da alma sabe melhor do que todos o quanto vale uma alma. Por isso, ele deu a sua vida, sendo Deus, humilhou-se até a morte e morte de cruz, porque, vamos repetir, ninguém melhor do que ele sabia e sabe o valor de uma alma. Isto quer dizer que uma alma vale mais do que o mundo todo, porque ele rejeitou o mundo todo por amor das nossas almas. Ouvintes, evangelizar não quer dizer também atemorizar as pessoas, usando a arma da morte, do inferno, que é a separação de Deus. As pessoas se tornam religiosas, na maioria dos casos, por questão social, tradicional e, consciente ou inconscientemente, procurando fugir do inferno, com medo da condenação eterna. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que jamais seria o poder de Deus sem que aquele sangue puro e imaculado fosse derramado, não traz o homem a Deus através destes métodos, através da tradição, através da sociedade, da moralidade e muito menos do temor, do medo de enfrentar a condenação eterna. Portanto, evangelizar não é atemorizar as pessoas. Evangelizar não é levar as pessoas a ficarem dormentes, cauterizar as suas consciências
e oferecer uma vida acomodada para elas. Mas também não é atemorizá-las, causando medo nelas, prendendo assim as pessoas em uma maneira de pensar que determinada igreja, determinada organização tem, porque se não pertencer a ela, irá para o inferno. Se não pertencer àquela outra, vai se perder, vai para o inferno. Isto é falso. O pregador que sustenta o povo após si, através deste método, ele é um falso pregador. O pregador que sustenta o povo ao redor de si através de vantagens, prometendo vida acomodada e preocupando somente com o estado físico e social das pessoas, é falso também. Jesus Cristo é o único verdadeiro, porque Ele atendeu os dois casos. Ele reúne-se toda a plenitude da divindade. Ele tem tudo o que o homem precisa, tudo o que a humanidade precisa, está nele. Na verdade, até a saúde do físico. Mas antes de tudo, o principal que ele deu valor, a alma que vale mais do que o mundo todo. Então, evangelizar não é atemorizar, não é acomodar, é, porém, advertir, redarguir, exortar, porque toda palavra inspirada serve para divertir, mostrar as consequências fatais da rejeição à verdade. O verdadeiro evangelismo anima, consola, porque o verdadeiro evangelismo é um ministério do Espírito Santo na igreja. E ele é consolador. Ele corrige, o verdadeiro amor é corretivo. Não existe verdadeiro amor sem que seja corretivo. Esse método de criar moderno não expressa amor. Não é o verdadeiro amor. Isso são meios de desabafos sociológicos que o homem tem procurado descobrir para não causar revolta nos filhos. Mas a Bíblia, o grande sábio, nós temos aqui na nossa história o grande Rui Barbosa, do qual nós nos orgulhamos. Nós temos muitos outros, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Mas nenhum deles chegou aos pés de Salomão. Ele disse: açoita o teu filho com vara. Ele não disse: espanca. Tudo tem um centro, tudo deve ser com sabedoria. Mas o verdadeiro amor é corretivo. É preferível uma mãe corrigindo seu filho, depois de aconselhar, depois de lhe dar a oportunidade, conversando com ele, com aquela menina, e lhe corrigir, do que amanhã termos que vê-los espancados pelo mundo, açoitados pelo mundo. Portanto, amor é corretivo. O amor de Deus é corretivo. A Bíblia diz que Deus corrige e açoita aquele a quem Ele ama, aquele a quem Ele toma por filho. Veja Hebreus capítulo 12. Ora, se Deus faz isto com seus filhos, muito mais nós com os nossos filhos. Isto é, a mesma coisa, não muito mais. Porque Deus corrige, açoita, é a linguagem bíblica, a quem Ele toma por filho, a quem Ele ama. Aos Hebreus 12, leia este capítulo. E se nós não somos corrigidos por Deus, nós somos bastardos, não somos filhos originais de Deus.
Você não vai corrigir uma pessoa, um filho que não é seu. A mesma coisa faz Deus. O Evangelho é correção. O Evangelho é mostrar as consequências da liberdade errada que a mocidade quer. A moça, o moço, a criança, sendo criada sob o temor de Deus, com respeito aos pais. E que tal uma igreja que assalaria um homem para pregar segundo o que ela pensa? Paulo disse que isso viria a acontecer nos últimos dias, que tendo comichão nos ouvidos, amontoariam doutores para si conforme as suas próprias concupiscências. Doutores são ensinadores, mestres, que ensinariam, amontoariam para si. Oh, meus amados, aqui está uma grande verdade. O que é evangelho? O que é igreja? O que é a palavra de Deus? Advertir, redarguir, exortar, consolar, animar, mostrar a recompensa da obediência, a recompensa eterna. Vejam aqui no Salmo 90, na Bíblia católica deve ser Salmo 89. Na Bíblia chamada protestante é Salmo 90. A duração da vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Salmo 90, versículo 10. A duração da vida é de 70 anos. Alguns chegam a 80, mas a estatística não dá isso mais. Não. O homem está morrendo, em média, em determinados países, com 30 anos de idade. Outros com 40 anos de idade, o que corresponde a uma geração. Agora vejam, 80 anos. Vamos chegar até os 80, já com cansaço, enfado, olhando para trás, às vezes deixando um nome na história e tudo mais, mas tudo passa, como diz a palavra, como a erva que de manhã está florida, mas de tarde está seca, pronta para o fogo. Isto é desânimo? Isto é atemorizar? Eu não quero prender ninguém a mim, mas o Espírito de Deus tem nos colocado neste lugar, neste terrível lugar, para dizer: vamos olhar um pouquinho além disto. Vamos deixar todas as coisas terrenas. Depois, após o reino de Deus e sua justiça, e veríamos como as nações seriam transformadas. Veríamos como essas indústrias de veneno, veneno moral, veneno físico, mesmo com o nome de remédio, desapareceriam do mapa. Mas é justamente o que vai acontecer. Justamente o que vai acontecer. Quando Deus introduzir o seu reino na terra, antes, daqui uns dias, cumprir-se a metade da última semana das 70 semanas de Daniel, os 3 anos e meio da grande tribulação aqui na terra, Deus terá arrebatado seu povo eleito, a sua noiva, que atendeu o Evangelho, que mostra as consequências fatais do pecado, da liberdade da carne. Esses que creram na mensagem do dia estarão 3 anos e meio numa cidade de ouro, de jaspe luzente, nas bodas do Cordeiro. Este é o casamento da igreja noiva com o Cordeiro, que é Cristo.
Sim, por 3 anos e meio, as bodas do Cordeiro. Enquanto isso, o mundo estará em grande tribulação, e Deus estará tratando exclusivamente com os judeus, através das suas 2 testemunhas, Elias e Moisés, Apocalipse 11. Mas esta noiva subiu, ela desapareceu da terra. Este povo que aceitou o julgamento da palavra aqui, 1 Coríntios 11, pelos últimos versículos, para não ser condenado com o mundo. Aqui está a advertência de Deus. Mas seriam somente 3 anos e meio nessa cidade, onde uma lavadeira pode entrar ali com um corpo glorificado. Não é mais aquela velhinha de 90 anos cansada. É um jovem corpo, não mais sujeito ao espaço, não mais sujeito a transporte, não mais sujeito aos dias que vão se passando, não mais sujeito ao tempo, portanto. Agora, somente 3 anos e meio depois termina? Não. Desceremos para reinarmos com Cristo no milênio. Milênio não é apenas 80 anos de idade, deixando um nome na história, deixando muitas fazendas para os filhos brigarem, e coisa e tal, e etc. Milênio não é isto. É 1000 anos. Os mansos herdando a terra. Toda a terra pertence a nós, sem fronteiras, sem diferença de línguas, sem cercas, sem escrituras. Isso está lavrado no cartório divino pelo sangue do Cordeiro. Ela foi comprada pelo bom preço. Mas seriam somente 1000 anos? Bom, de 1000 para 80 é muita diferença, são 920 anos de diferença. Um homem chegou a durar quase 1000 anos aqui na terra, Matusalém. Mas ele não pôde ir ao milênio, ele não pôde ir aos 1000 anos. Mas a coisa foi baixando por causa do pecado. E a degeneração da raça não permite nem ir aos 80 mais. O vício não permite, a perversão do sexo não permite. Apesar, a pretexto, não obstante, a ciência evoluir a cada instante que passa. Mas depois do milênio, quando nenhuma semente de mal, quando nenhuma fibra, nenhum átomo para explodir pecado, morte nessa terra, será eliminado pelo poder de Deus, depois do julgamento do trono branco. Então é eternidade, 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 eternidade sem fim. Um corpo que o homem deseja, sem precisar de avião, sem precisar de carro de luxo ou simples, sem precisar destas casas cheias de lagartixas, de morcegos, de pulgas, de percevejos, sem precisar desta matéria inflamada, cheia de pus, sem precisar destas coisas num corpo glorificado. Merece ou não aceitar humildemente a advertência de Deus, a correção de Deus agora em troca de todas estas coisas tremendas, eternas? Não deixe os dias passar. Aceite agora pela fé a mensagem que te prepara, que te corrige, que te fere, que te exorta para os 3 anos e meio das bodas do Cordeiro, para o milênio e para a eternidade. Os dias vão passando, eu vou firme caminhando, proclamando a salvação, dizendo ao pecador que Jesus é o Salvador e transforma o coração. Vou levando a minha cruz, muito alegre com Jesus, pelo seu imenso amor.
Vem a luta e a prova, nada disso me estorva, sei que serei vencedor. Vem a luta e a prova, nada disso me estorva, sei que serei vencedor. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Com Jesus sempre ao meu lado, protegendo-me do mal. Por isso tenho alegria, vou marchando. Que o Senhor Deus cele com o Espírito Santo a decisão, a aceitação de seu coração para essas verdades que têm sido ditas nesse instante, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.